Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Bem-vindos, amigos e amigas que estão participando conosco dessa atividade da semanal da Associação dos Educadores da Seite Noia do Brasil, no canal do YouTube. O tema de hoje, o macro tema de hoje, é o que nos conduz à paz interior. E ele está vinculado ao conteúdo que será tratado no grandioso seminário para educadores na Academia de Treinamento Espiritual da Seite Noia de Ibiúna, no período de 10 a 14 de janeiro de 2024. Então, estão todos convidados. Aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato pelo endereço que está aparecendo aí no vídeo. Gostaria de pedir aos caros amigos que, se houver alguma dúvida ou alguma colocação, por gentileza, então, podem escrever aí no chat. Ou, se alguém quiser alguma orientação pessoal, também pode entrar em contato no endereço que está sendo colocado aí na tela. Né? E, se gostarem do conteúdo que trataremos aqui, deixe aquele like simpático, né, que ajuda a consolidar, né, o canal da Seite Noia no YouTube. Muito obrigada. Então, sobre o nosso tema, né, o que nos conduz à paz interior, vivenciar o caminho. Vamos iniciar olhando para o étimo, né, para a raiz da palavra paz. Então, é um termo encontrado no latim pax, genitivo patis, conforme vocês veem aí na tela, e referencia isto um entendimento, pacto ou acordo. A forma do verbo é dado no latim patificare, conjugando pax, e o verbo patire, entendido como fazer, determinado pelo indo-europeu de, mantendo dito senso de ação. Então, esse étimo está dado no site etimologia.com.br/paz, de Benjamin Vesky. E o autor, ele continua: a paz é um momento temporário, resultado de uma visão superadora que destrói mentiras, inveja, especulação e interesses privados, na busca do bem-estar geral e um sentimento de fraternidade. Por outro lado, é observada a aplicação do termo a respeito de estar em sintonia e tranquilidade consigo mesmo. Se nós observarmos, né, esse primeiro sentido, né, de paz, com entendimento, pacto ou acordo, a gente pode pensar na importância de refletirmos, conversarmos sobre esse tema no momento de tantos conflitos armados que estamos vivendo aí, e que, inclusive, né, o professor Masanobu Taniguchi insere na nossa oração pela paz mundial, né, um desses conflitos, a paz na Ucrânia e na Rússia, né, visualizamos a paz na Ucrânia e na Rússia,
cada momento que a gente faz oração pela paz mundial. Então, é a inserção de um fato histórico também nas nossas vibrações, né, para que a paz se estabeleça. Né? Então, refletindo sobre esses étmos, nós podemos pensar que eles se dão no eixo externo e no interno. A paz que se faz internamente, né, estar em sintonia e tranquilidade consigo mesmo, e uma paz que se faz socialmente, em termos da humanidade em si, né, entendimento, pacto, acordo da humanidade em si. Pensando nisso, então, a gente vai observar que a paz, né, ela se faz essencialmente por ação. E aí é que a gente começa a refletir sobre a paz segundo a educação da vida da Seiichi no Yin. Observem esse rápido gráfico. Né? Então, eu peguei as palavras-chave desta definição. Então, ação, fazer, busca, né? Que lembram e remetem à paz, segundo a Seiichi no Yin, a paz ativa. Desta ação vai resultar, então, a transformação de mundo materialista, uma visão superadora, como está dito no slide anterior, né? É uma paz que é resultado de uma visão superadora, que destrói mentiras, invejas, especulação, interesses privados. Então, é uma visão de mundo que só olha para a matéria, que só está pensando na questão do acúmulo, na ideia de bens territoriais, né, bens fósseis, entre outros, né? Então, essa paz ativa, ela busca uma visão de mundo de fraternidade e acolhimento do outro e de si mesmo. É nessa direção que se dá a paz ativa, segundo a educação da vida da Seiichi no Yin. E essa é mesmo a visão que norteia as ações da nossa Associação dos Educadores da Seiichi no Yin. Então, vejam aí no slide seguinte, né? Qual é a visão que nós temos na Associação dos Educadores? Ser referência no setor educacional brasileiro por meio de propostas pedagógicas que contribuam para a formação de uma cultura de respeito às múltiplas manifestações da vida de Deus no planeta Terra e para a consolidação da paz ativa entre os povos. Então, a paz construída. Então, nesse sentido, essa paz construída, ela é uma ação que diz da expansão da consciência. Então, vejam, no livro A Verdade, Sutra em 30 capítulos para leitura diária, né, eu coloquei aí no slide seguinte, vocês podem ver um fragmento. Então, está dito, na oração do dia 23, palavras para manter inabalável fé. Paz, paz, aqui e agora, vive em paz. A paz me preenche física e espiritualmente. Sendo um com Deus, desfruto infinita paz espiritual. Qualquer que seja a dificuldade, para o Filho de Deus sempre existe uma saída. Minha consciência expande-se infinitamente. Estou em sintonia com a vida infinita. Por isso, Deus me orienta em tudo o que faço. Então, minha consciência expande-se infinitamente. Estou em sintonia com a vida infinita. Bom, essa expansão da consciência para a educação da vida, ela diz respeito a conhecer o caminho. Na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, nas páginas 37 e 38, o nosso Sagrado Mestre diz: a realidade é eterna, a realidade não adoece, a realidade não envelhece, a realidade não morre. Ao fato de conhecer esta verdade, se diz conhecer o caminho. A realidade, porque é universal, é chamada caminho. O caminho está com Deus. Deus é o caminho, é a realidade. Conhecer o caminho, então, os termos da Seiichi no Yin, significa compreender a realidade. E compreender que a realidade é o caminho. O caminho é Deus. E nesse sentido, então,
O que é o caminho? O que é a realidade? Então, a realidade é eterna, não adoece, não envelhece, não muda. Este é o caminho. Então, é essa expansão da consciência que a Seitinoye empreende, né? É pelo viés desta consciência que nós vamos, então, expressar a nossa vida. No slide seguinte, né, então, eu coloquei aí uma prática, né, que o professor Masanobu Taniguchi orienta no livro Orações Diárias pela Grande Harmonia entre Deus, Natureza e Seres Humanos. Uma oração é uma prática maravilhosa. E é a prática que reconhece Deus como o único Criador, que reconhece Deus como caminho. Então, de que maneira, né, o professor Masanobu Taniguchi nos orienta para expandir a consciência, mudando o nosso ponto de vista? Ele diz assim, na oração para conhecer o valor verdadeiro, mudando o modo de ver. Ele diz, neste momento, colocando-me diante de Deus, medito repetidas vezes. Deus é a fonte da verdade, do bem e do belo. É fonte da sabedoria, do amor e da vida. Confirmo este fato e mentalizo a sua veracidade no fundo de minha alma. Em seguida, repito várias vezes a seguinte mentalização. Deus é a origem de tudo que é bom. Ele é o único criador de tudo quanto existe. Assim mentalizo e confirmo. Esta é a verdade. Essas duas mentalizações necessariamente conduzem a outra que é tudo quanto existe foi criado por Deus. Portanto, não existe nada que seja sem valor. Declaro com plena convicção a veracidade disso. Então, vejam, pela repetição e contemplação da verdade, é possível que a gente promova a mudança do nosso ponto de vista do conhecimento do mundo. Colocar-se diante de Deus. Confirmar, né? Refletir. Deus é a fonte da verdade, do bem e do belo. É a fonte da sabedoria. Confirmar este fato. Contemplar. Mentalizar a sua veracidade. Deus é a origem de tudo que é bom. Então, mentalizar e confirmar. Esta é a verdade. É nesse sentido que nós vamos mudar a nossa perspectiva de vida e passar a expressar que a Seitinoye orienta como a mente natural. A mente que acredita que só existe Deus e o que vem de Deus. Então, no dia de hoje, eu vou convocá-los, né, a ler muitas obras comigo. Porque as ideias se encadeiam num todo orgânico destas e de algumas outras obras que eu falarei pela frente, né, que eu chamarei para o nosso diálogo. Então, é muito importante a gente pensar, né, de que maneira as ideias vão se articulando para que a gente possa ampliar a nossa compreensão. Então, no livro, para a gente pensar sobre essa questão de manifestar a mente natural, eu vou trazer aqui um outro livro, o livro Pensamentos de Sabedoria. No item Vida de Pureza e Tranquilidade em Mente Natural, como nuvens do céu e água corrente, está escrito, está aí na tela. O sol apenas brilha. As nuvens apenas permanecem no céu, paradas ou em movimento. A montanha apenas se eleva imponente. O rio apenas corre. O homem abandonou a mente natural, e é nisto que está a sua tragédia. Apanhou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aprendeu a fabricar armas e, finalmente, com o poder desses armamentos, destruiu a vida pacífica natural. O armamento em si é uma tentação ao conflito. Animais dotados de chifres
tendem a lutar dando chifradas. Então, nesse primeiro fragmento, está colocada a tragédia da humanidade, perda da mente natural. A Seidinei sempre coloca, sempre faz uma referência ao mito bíblico, né, do paraíso, do jardim do Éden, para dizer da dualidade a que o homem se submeteu quando ele sai, quando ele quando ele investe, né, na ideia de comer a fruta da árvore proibida, né, comer o fruto proibido. Figurativamente, então, isto significa, né, que ele conheceu a dualidade humana, a ideia de bem e de mal. Antes, só via o bem. Então, ele cria com sua mente essa ilusão do mal. E aí, o que vai, dessas perdas, né? Então, é a perda da mente natural. A perda da mente natural, ela conduz a muitas vertentes, mas, dentre elas, o apego, a ideia, né, de que, para sobreviver, nós temos que, então, já foi dito, né, acumular bens. Nós temos que manter o nosso reduto, temos que nos proteger, porque podemos ser atacados. Temos que atacar o outro para expandir os nossos territórios, entre outras questões, né? Então, está dito aí, né, que apanhou a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal e aprendeu a fabricar armas. E, finalmente, com o poder desses armamentos, destruiu a vida pacífica. Qual a finalidade de uma arma? É proteger. Disse que é proteção, né, para evitar que o outro ataque. O que há subterraneamente nessa ideia? Um medo. Um medo muito grande. E o que gera o medo? A insegurança, né, a falta de compreensão da própria vida como vida de Deus, a falta de compreensão de que, pela compreensão de que eu e o outro somos um, então não há como o outro me atacar, à medida em que fazemos parte de um mesmo corpo. Então, quando a gente olha para as pessoas, a gente vê corpos separados. Essa ideia, esse equívoco da visão, leva à ideia do materialismo. Isso traz muitos transtornos. Por exemplo, achar que o outro é menor que eu por causa da cor da pele. Enfim, né? Então, vejam os equívocos que vão acontecendo quando a gente perde a mente natural. E ele aqui diz, né, por exemplo, fabricar armas. Então, quando eu tenho esse instrumento na mão, eu vou fazer uso dele, é instintivo, né? Vou fazer uso dele para me defender. Ele diz, o armamento em si é uma tentação ao conflito. Se a pessoa está armada, se vê numa situação, de repente, de risco, né? Acha que está numa situação de risco, instintivamente ela vai usar aquilo que ela tem na mão, né? Então, em si, já atrai, provoca situações conflituosas, né? E ele diz assim, lembra bem, né? Animais dotados de chifres tendem a lutar dando chifradas. É o que ele tem, né, para se defender. Então, a sequência desse texto está dito, deve-se desapegar das coisas sem importância. Deve-se soltar da mente problemas pequenos, sem importância. Muitas vezes, né, as pequenas coisas vão se tornando grandes coisas, quando se pensa muito nelas, né? O apego, ele sempre vai dar uma ideia de acúmulo. Imagina imagina um imã, né, que vai atraindo as coisas, né, para si, e as coisas atraídas vão ficando grudadas, como se fossem um corpo só. E como pelo poder da atração, ele vai atraindo cada vez mais coisas, né, e vai fazendo com que o corpo que atrai fique soterrado ali, né, que não apareça mais. Então, aqui está dito, deve-se desapegar de coisas sem importância.
não devemos, então, ficar olhando para essas pequenas coisas para que elas não se tornem grandes coisas. Então, por exemplo, deve-se soltar da mente problemas pequenos. Então, quando o lar se torna sem graça, a causa pode estar na atitude mental dos familiares que se prendem a pequenas coisas. E quais são essas pequenas coisas? Aí ele está dito, quebra um copo, quebra uma tigela, risca a mesa, são coisas pequenas, né? Alguém deixa de fazer aquilo que foi pedido para o momento, a mente já vai ficando irritada. Entre outras tretas, né, se diz, do cotidiano, entre outras chispas, né, que vão sendo soltas no cotidiano e vão ampliando um campo de visão, assim, vão aumentando, né, a mente irritadiça, nervosa, magoada. São formas de ferir, né, de macular a própria mente. Então, expressar a mente natural numa linha muito importante é desapegar-se de coisas sem importância, para que elas não se tornem grandes coisas. Ainda dentro dessa obra, Pensamentos de Sabedoria, recortei outros excertos, que vocês podem ver na tela. Está dito, para que o homem se torne um democrata, aí um conceito de democracia, né? É preciso saber que o ser humano não é matéria, sim mente. E conseguir governar a matéria com a mente. Prende-se o homem, né, os seres humanos, à insignificância, porque a mente se tornou escrava da matéria. Se nós pensarmos um ímã que vai atraindo outros corpos, né, e esse ímã fica soterrado por outros corpos, o que ocorreu? Estabelecendo um parâmetro que esse ímã seja um ser humano. Ele se tornou escravo da matéria, né, porque ele atraiu tantas outras coisas que não são ele mesmo, né, que ele acabou sendo submergido por essas coisas. E ele foi impedido de expressar sua individualidade. Então, reitera-se, né? Prende-se a insignificâncias porque a mente se tornou escrava da matéria. Sentido, é preciso que nós não nos tornemos escravos da matéria. É preciso, ao contrário, que a matéria se submeta ao domínio da vida. Submeta às necessidades do homem, não ao contrário. Então, aí, para encerrar, né, o desprendimento é a condição número 1 para a felicidade do lar. Não é preciso preocupar-se. Entender que o mundo material não passa de sombra e que, ainda que algo seja danificado ou sujo, desde que a mente permaneça impoluta, infalivelmente surgirão coisas novas e melhores. Conhecendo isso, a vida com certeza será feliz. Então, desprendimento. Né? Novamente retomamos esse tema aí. Se dá pelo exercício da paz ativa, que nesse caso, entender que o mundo material não passa de sombra. A sombra não tem materialidade, é só sombra. E ela se move à medida que o corpo se move. Então, ainda que as coisas pareçam sujas, que as coisas pareçam danificadas, que a situação pareça ruim, desde que a mente não se apegue a essas coisas e reconheça Deus como um Criador, como nos orienta o professor Masanobu Taniguchi, infalivelmente surgirão coisas novas e melhores. E com certeza poderemos ser mais felizes, né? Se nós pensarmos nessa mente natural, nós vamos pensar no aspecto da tragédia, o que foi colocado como tragédia, que é essa perda da mente natural. Vamos contextualizar um pouco. No slide seguinte, eu coloquei aí uma síntese de algumas coisas que estão acontecendo e já foram, assim, estão sendo exaustivamente apresentadas, faladas, né? Mas para a gente dar continuidade para o nosso raciocínio, vou colocar aqui. Então, vejam,
o que está ocorrendo conosco, né? Há uma exigência excessiva de produtividade. As pessoas se pautam, elas são valorizadas pela produtividade. A produtividade, ela exige compromissos, um excesso de compromissos. E, no geral, a produtividade se pauta na competitividade. É muito interessante, né, se nós pensarmos com o professor Masanobu Taniguchi, refletir sobre essa questão da competitividade. No livro Orações Diárias pela Grande Harmonia de Deus, Natureza e Seres Humanos, na edição de 2013, página 86 e 87, ele nos apresenta uma oração para eliminar a ilusão de que é inevitável a luta pela vida. E no momento da oração, ele diz sobre a competição. Ele diz assim: a finalidade da competição não é derrubar o outro, e sim promover o autodesenvolvimento, ou seja, expressar no mundo fenomênico a capacidade latente. Pode parecer que isso resulta na derrota do outro, mas este é um aspecto visto apenas de um certo prisma e também não passa de uma sombra da mente. Ocorrendo mudança no que concerne ao tempo e ao espaço, é comum o perdedor se tornar vitorioso e vice-versa. Então vejam que conceito de competição nós temos. Não é para derrubar o outro, mas a competição, ela promove uma visão de si do competidor. A ideia, então, qual é? De promover o autodesenvolvimento. De cada vez mais expressar a capacidade que está latente em si. A grande capacidade com que o ser humano foi dotado. Olha, ocorrendo mudança no que concerne ao tempo e ao espaço, é comum o perdedor se tornar vitorioso e vice-versa. Se nós pautarmos a competição na luta pela vida, então a gente vai, se a gente pensar nos jogos, né, que os competidores fazem, de fato, né, há dias que alguém perde, há dias que alguém ganha. Não se pode ganhar sempre. Então, é nesse sentido que a pergunta pode ser, né, de que maneira a competição estimula o meu autodesenvolvimento? E é por isso que, naquela perspectiva, né, desse método que comentamos aí na primeira oração lida desse livro, né, esse método de refletir, compreender, reconhecer, repetir, contemplar a verdade, o professor Masanobu Taniguchi nos diz: eu digo a mim mesmo, são palavras dele, né, da oração, eu digo a mim mesmo, não se atenha à vitória ou à derrota temporárias. Em vez disso, em vez de se preocupar com isso, reflita quanto você consegue expressar sua natureza original de filho de Deus. Faça um autoexame para saber quanto você conseguiu satisfazer sua natureza divina latente. Questione até que ponto você vem aplicando nesta vida a sabedoria infinita da imagem verdadeira. E até que ponto você estende aos seus semelhantes o amor da imagem verdadeira. Isso difere da competição, pois o objetivo é manifestar mutuamente a natureza divina, coexistir em harmonia e alcançar juntos o autoaprimoramento. Não pense que é impossível a sobrevivência dos que perderam na competição. Então vejam que aqui o professor Masanobu traz a ideia de mutualidade. A competição vai servir para que ambas as partes possam dar o melhor de si, autoaprimorando-se. Com essa perspectiva, eu posso reverenciar a vitória do outro, porque também é minha vitória. Eu contribuí com o outro para que ele pudesse expressar a sua capacidade latente. E vou melhorar cada vez mais para que eu também possa vencer as competições
com essa perspectiva, né? Conseguir manifestar mais a minha capacidade latente. Mas, voltando aqui à nossa contextualização, né? Então, eu achei assim, bastante importante a gente refletir sobre a ideia de esse conceito, né, de competitividade. Na verdade, não é de competitividade, né? Aqui ele trouxe a ideia de competição, vamos refletir sobre isso, né? A competitividade é essa ideia que leva à luta pela existência mesmo. Eu tenho que lutar, né? A ideia de que o mais forte vence. Não é essa a ideia, né? Da Cetinoia, naturalmente. A ideia da Cetinoia é da competição mesmo, sobre a qual nos referimos. Então, uma grande diferença, né? Entre competitividade e competição. E é muito importante que também a gente evite, né, essa competitividade no nosso dia a dia, né? Por exemplo, em relação aos filhos, comparar os filhos, né? O seu irmão faz isso, se você não faz. Isso cria, né, um complexo de inferioridade muito grande nas crianças. Né? E você mesmo, a gente hoje se pauta num competitivismo assustador, né? Com tudo sendo colocado na internet. Então, a gente olha a felicidade do outro, né? Olha as fotos, assim, e se compara, né? O outro tem, eu não tenho. Então, é algo, assim, que tem gerado muitos problemas para a própria pessoa. Né? Ela não consegue conviver mais com essas coisas, né? Com essa ideia de que é menor, de que é menor. Então, o tempo todo tem que estar provando algo, tem que estar exibindo algo, para mostrar que também tem, que tem mais, enfim. Eu preciso evitar essa ideia doentia, né, de se parametrizar com o outro o tempo todo. Nesse contexto de produtividade, compromissos, né, esse excesso aí de competitividade, há uma preferência ao preparo de coisas expressas. Tudo muito rápido, né? Tenho que comer qualquer coisa aqui, porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer isso muito rapidamente, porque eu vou ter que fazer outras coisas na sequência, então não tenho tempo para me dedicar a isso. Então, as pessoas optam por suprir as suas necessidades com coisas que não dão trabalho, não incomodam, não exigem reflexão. Então, racionalizam ao máximo o seu trabalho. Mas a gente sabe que se o ser humano foi dotado de natureza divina, essa natureza ela pede para se expressar. É natural que a gente plante uma árvore e a árvore cresça, é da vida. É natural isso. Então, assim como as árvores crescem naturalmente, então a vida também cresce. Então, se ela está sufocada dentro do sujeito, o que vai acontecer? Né? Se ele não deixa essa vida crescer, se ele não dá o tempo necessário para o crescimento da vida, a coisa dentro dele explode. Né? Aí vão aparecendo sintomas. É preciso, então, olhar para isso. Então, essa racionalização excessiva do trabalho leva a quê? Leva a uma criação de um sujeito automático. Né? Liga no botão e funciona. Tarefeiro, né? Vai fazendo, sem pensar muito, sem assimilar, sem refletir sobre aquilo que está fazendo, de maneira que o que ele está fazendo se reverta em conhecimento, né? Em ampliação da consciência. O que vai acontecer, então? Quando a coisa explode mesmo, que ele não dá conta, né, de sufocar a vida com tamanha eficiência, né? Então ele vai adoecer, vai envelhecer, vai haver um envelhecimento precoce, um aparecimento de doenças neurológicas graves, né? Estresse, tensão, ansiedade, perda da memória, que é algo bastante recorrente. Eu tenho tido a oportunidade agora de conviver com meu pai idoso, ele está morando comigo, e eu tenho refletido muito sobre essas coisas, né? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Ele, nesse momento, está numa vida lenta. Vou usar essa palavra lenta daqui a pouco. Foi extremamente ativo, tem muita dificuldade de parar, né, de aceitar que ele tem limitações físicas agora. Isso trouxe para ele muita tristeza, trouxe, inclusive, assim, né, por um excesso de preocupação com isso, também perda de memória, trouxe, assim, um estado de demência mesmo. Então,
de que maneira a gente lida com isso, né? Então, isso está servindo, assim, como uma pausa necessária para a minha vida. E aí eu comungo essa situação com pessoas que estão na mesma situação que eu, né? Que têm a oportunidade agora de conviver com a idade madura. E como isso tem sido importante para mim, porque meu pai agora, ele está naquela fase que ele não pode mais fazer muitas coisas, mas agora é hora dele receber o amor, porque a gente tem trabalho, né? No meu caso, assim, estou tendo essa oportunidade de retribuir todo o amor que meu pai me deu, o amor em forma de atividades, né? De financiamento dos meus estudos, da casa, do cuidado, né? Diário, né? Do acompanhamento da vida. Então, estou aprendendo agora a ouvir meu pai, né? A escuta da vida. Acho que isso é muito bonito, né? Para a gente fazer no momento, em algum momento da vida, isso é muito importante, né? Escutar a vida que já viveu muito tempo, né? O que ela nos diz agora. Então, eu estou tendo a oportunidade de falar para o meu pai agora e agradecer a ele, que talvez eu não tenha feito aí, né? Do modo adequado aí para trás. E ele, né, agradecer, assim, do modo como está sendo necessário fazer com ele, né? Falando baixo no ouvido dele, palavras amorosas, palavras de autoestima. E aqui eu também tenho a oportunidade de fazer uso da educação da vida, né? Reconhecer, elogiar, então reconhecer as pequenas coisas que ele dá conta de fazer, né? Olha, o senhor está forte hoje, né? Que bom, né? O senhor está bonito hoje, né? Ele tá autoestima, bem baixinho na vida dele, ele dá um abraço. Outro dia aconteceu até uma coisa, eu viajei, ele me disse assim, quando eu voltei, olha, estava perdido aqui, aí eu vi um chinelo me arrastando, eu olhei, era você, foi Deus que te mandou aqui. Eu achei isso tão bonito, né? Então, essa pausa necessária, né, para que a gente possa pensar, comentei com vocês uma questão que a gente, né, mais particular aqui na nossa casa, mas achei importante a gente trazer isso, porque realmente a população está sendo submetida a tantas situações que está havendo envelhecimento precoce, com todos esses problemas neurológicos aí. E o que nós vamos fazer diante disso? Né? Então, é importante que a gente reflita sobre isso também. Eu usei a palavra lenta, né? Então, diante de todo esse quadro excessivo, né, de automação, de adoecimento, etc., etc., qual é a tendência da Seitinoye? Então, a tendência é a prática da vida lenta para alcançar a paz ativa. Olha que interessante. Prática da vida lenta. Essa prática da vida lenta, ela tem, assim, pode ser vista também, né, em uma medida, como um movimento slow que a gente tem ouvido falar, né, criado pelo jornalista canadense Carl Murray. Ele criou isso justamente para o fast food. Nos preocupar com em não consumir comidas expressas, assim, né? Mas, num site em que é tratado desse movimento slow, está dito assim, aí eu vou mostrar aí o slide para vocês com um excerto. O movimento slow é a filosofia que se baseia na prática de atividades do dia a dia de forma mais consciente e lenta, aproveitando melhor cada momento da vida sem aquela pressa desnecessária. O movimento se aplica a diversas áreas da vida, como ao trabalho, slow work, à alimentação, slow food, aos estudos, slow school, aos hábitos de consumo, slow fashion, à saúde, slow medicine, né? Entre outros. Então, vejam, né? Prática de atividade do dia a dia de forma mais consciente e lenta, aproveitando melhor cada momento da vida sem aquela pressa necessária, né? Uma prática que valoriza mais o agora. É o que está dito aí, no parágrafo seguinte. Olha, é importante frisar que o desacelerar não significa necessariamente que devemos começar a procrastinar. Então, esse lembrete é importante, né? Vida lenta não significa a perda do entusiasmo, né?
perda da sua vontade de fazer, de se programar, até de realizar várias atividades. Não se trata disso, né? É um lembrete para que aproveitemos os momentos da vida de forma orgânica e valorizemos o agora. O que significa essa forma orgânica, que é uma palavra muito cara, aceite, né? Significa uma vida que não se faz por fragmentos, mas uma vida em que as ações vão se dando de modo encadeado, né? De modo articulado. É como se, em relação às leituras, por exemplo, hoje as pessoas leem muito, mas leem o quê? Fragmentos, né? Fragmentos aqui, ali, ali. Então, tem muitas informações, mas as informações não formam um todo coeso, de maneira que isso possa ser revertido para o benefício da pessoa. Então, essa é a ideia, né? Então, eu vou fazer algo, vou me programar para fazer algo para que isso traga um benefício para mim. Então, eu preciso fazer algo hoje, amanhã e depois. É assim que vai se construindo, né, uma vida orgânica, né? Em que, então, as coisas estão relacionadas umas às outras. Então, nesse sentido, é pensar antes de agir. É também organizar melhor o tempo que temos, a rotina do dia e cada tarefa a ser cumprida. Nesse sentido, organizar o tempo. Né? Então, esse movimento ele tem uma gestão de tempo. Mas, no âmbito dessa gestão, a gente vai pensar o que é o foco, né? O que é mais importante, o que tem uma importância mediana, o que não é tão importante assim. Né? E a gente vai pensar, então, de que maneira, o que eu posso fazer no dia a dia, também para gestar melhor o meu tempo. Eu posso pensar que eu não vou usar meu tempo precioso para ficar muito nas redes sociais, né, um tempo desnecessário, inclusive interrompendo, né, as minhas atividades. Às vezes estou fazendo uma leitura, fazendo alguma atividade, olho lá no WhatsApp, olho em outras mídias sociais, né? Isso tudo vai alongando o tempo que eu tenho para desenvolver a atividade, eu acabo não dando conta, né? Acabo ficando assim mais cansado, porque à medida em que eu vou olhando nas mídias, eu vou tendo outras informações, e essas informações que eu vou tendo, eu não tenho tempo de assimilá-las adequadamente, então eu vou perdendo a organicidade, né, da minha existência diária, né? Isso, então ela vai se fragmentando, né? E daí vão trazendo problemas de cansaço mental, entre outros, né? Então, é por isso, né, que se diz da necessidade dessa prática de vida lenta, né? Quer dizer, essa vida que toma consciência de si mesmo. E aí, então, nos vários sentidos da existência, no trabalho, na alimentação, né? Nos estudos, então, nos hábitos de consumo, como está dito aí, né? Na saúde. Então, em relação, por exemplo, à questão da saúde, né? Há uma perspectiva de, né, então, uma tendência, um gosto hoje pelas comidas expressas, né? Mas, então, qual é a proposta da CETNAM nesse sentido? É vivificar o alimento, né? Hoje nós temos clube de horta orgânica, então, cultivar, né? Ter trabalho para fazer as coisas. Essa é a ideia, né? Ao invés de fazer tudo de modo expresso, curtir mais as coisas, né? Ter esse, então, plantar mesmo que você mora no apartamento, enfim, arrumar um jeito, né, para cultivar algo, observar o crescimento, colher, preparar, né? Então, sentir essa vida que brota. E uma outra questão que se coloca também, né, para essa questão da alimentação, qual seria, né? Há uma preocupação exagerada com o valor nutricional dos alimentos. É claro que isso constitui um ponto importante, mas isso não deve ser um fator de excessiva preocupação, né, de maneira que isso interfira na qualidade daquilo que a gente come, né? Então, por exemplo, no livro A Verdade da Vida, volume 2, na edição de 2011, páginas 210, 221, o professor, sagrado mestre Masaharu Taniguchi, ele diz, logo no final deste item, que se intitula Proibido Reclamar de Comida, ele diz assim: frequentemente encontramos pessoas apegadas
ao nutricionismo, que é uma das espécies do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, são pessoas sempre preocupadas com o valor nutricional dos alimentos. Né? E essas pessoas são as que mais reclamam da comida que tem à mesa diariamente, criticando-a com base em métodos dietéticos infundados. Quem se queixa, o mestre diz, demonstra que sua paz mental foi perturbada. Mesmo uma pessoa de boa formação religiosa, né, apesar de não se expressar verbalmente, enquanto estiver apegado à dietética, alimentar-se-á com queixas mentais. Essa pessoa pode pensar, isso não é nutritivo, ou isso faz mal ao estômago. Com isso, não obstante o alimento em si jamais poderá prejudicar a sua saúde, a conturbação causada pela falta de paz mental e pelo temor de que a comida possa lhe fazer mal, será projetada em suas funções orgânicas e essa pessoa terá pouco a pouco a saúde perturbada. O alimento em si não possui força para prejudicar diretamente a nossa vida. Então, vejam, né? A matéria em si não tem força, não tem consciência, não tem pensamento. Né? Olha a ideia de escravidão à matéria também, né? Nesse caso aí, dos alimentos. Excesso de preocupação, tem que comer isso, senão isso não vai me nutrir, né? Porque determinados alimentos não vão me dar a nutrição necessária. Então, fica com esse excesso. E há uma dificuldade muito grande nesse sentido, né? De preocupação com excesso de alimentos, porque, a par dessa preocupação, vem uma indústria imensa de alimentos, né? Que tem, assim, excesso calórico, né? Muito açúcar, muita gordura, e assim por diante. Né? Então, há uma luta travada aí, né? Nesse sentido dessas opções nutricionais. Né? Então, o mestre diz com muita sabedoria aqui, o controle dos nutrientes do nosso corpo é feito exteriormente através da providência e do instinto, da providência e do instinto, e interiormente pela força vital natural. Então, a própria vida cuida também, né, de nos nutrir, né, de transformar nutrientes necessários no nosso organismo aquilo que a gente ingere. Então, muitas pessoas podem, às vezes, comer uma alimentação toda preparada, né, em termos dietéticos, assim, medicinais, enfim, mas não conseguir absorver com a necessária, com o que é necessário para o seu organismo, né, se tiver essa mente preocupada, né, e se naquele momento também estiver pensando em outras coisas, assim, de que maneira ela vai se alimentar, né, isso também é importante, né. Então, vejam que também para a paz da mesa, nesse sentido, né, é preciso que a gente não seja escravo da matéria. Né? É preciso que a gente estabeleça a força da parte espírito para que os alimentos que nós temos à nossa disposição, então, se revertam em nutrientes para nosso organismo, né? Então, estamos aí, né, também, nesse caso, com essa prática da Seichunaí, né, de consciência, expansão da consciência, né, para que a gente possa desenvolver, né, uma vida que tenha atenção para si mesmo, né, que esteja voltada para as reflexões daquilo que faz, né, que possa permitir que cada pessoa manifeste sua própria individualidade, né, seja realmente expressão da vida de Deus, com beleza, né, com grandiosidade, né, e ao mesmo tempo em que ela é uma expressão individual, ela está conectada ao todo. Né? Ela está conectada a outras pessoas, está conectada à natureza, está conectada a todos os reinos. Desse modo que a gente vai construir a paz ativa. Né? E esse modo de vida lenta, diz o nosso Supremo Presidente, professor Massamoto, ele leva necessariamente, né, também a um respeito à natureza. Né? Estou me repetindo, né? Mas estou me repetindo porque a natureza no sentido de evitar as forças aí do aquecimento global, né? Então, ele, no livro
primeiro passo para a paz, ele vai dizer como as nossas ações, né, elas se articulam num todo orgânico, né? Ele entra nessa seara aí, né? Então, ele vai dizer assim, né, agora, dizendo mais propriamente em relação a um exemplo que ele dá aqui, essa prática da vida lenta, da vida que se olha para si mesmo, se programa, para que o todo possa ser beneficiado. Ele cita no livro Primeiro Passo para a Paz, lá na página 240, sobre o caso do plantio de árvores, né, de uma senhora, uma africana, né, a senhora Wangari Maathai, que organizou as mulheres do Quênia para se ocuparem de uma atividade possível de ser realizada apenas por mulheres, né? Então, ela iniciou o plantio de árvores. E como é que esse plantio pode estar associado, né, à questão política, à questão econômica, né, que pode levar, né, a essa ideia de organicidade, né? Então, ele diz aqui, e de que modo, no nosso caso aqui, um plantio de árvores pode se reverter na questão da paz, né? Então, essa senhora, ela organizou um trabalho de mulheres num país onde sua posição social é inferior, e formou 6.000 viveiros de mudas dentro do território queniano, a fim de utilizar a madeira como recurso natural durável. Até então, o povo dessa região, né, estou lendo aqui, derrubava as árvores que havia por perto, sempre que fosse necessário, queimando a lenha para se aquecer e cozinhar, assim, acelerando cada vez mais a desertificação. Não podendo continuar assim, ela criou uma organização apenas de mulheres que não só retira, mas também cria. Com isso, teve continuidade a produção das madeiras retiradas das florestas, transformando-se em uma grande atividade econômica, melhorando a posição social das mulheres que realizaram isso. Assim, caiu o governo que desenvolveu uma política autoritária, formando-se no Quênia um governo democrático. Portanto, realizou-se uma espécie de revolução sem sangue através do plantio de árvores. Isso foi avaliado pela Comissão do Prêmio Nobel, que lhe concedeu, assim, o Prêmio Nobel da Paz. Então, vejam, né, como essa senhora expressou a sua individualidade e manteve, né, a unicidade. Então, estamos aqui, então, encerrando a nossa atividade, né, com algumas reflexões sobre a paz ativa, que é proposta pela Seishoye, construída segundo uma expansão da consciência e segundo uma vida que se observa, que reflete sobre si mesmo, que se valoriza, que não entra em competição com o outro, porque isso não é necessário, que não se desmerece, que não desmerece o outro, ao contrário, né, mas que reconhece o próprio valor, né, de si mesmo e do outro, nessa ideia, como foi colocada anteriormente, né, assim, e aí a gente volta ao étimo da palavra paz, né, pela ação. Então, há uma transformação da visão do mundo materialista para uma visão de mundo de fraternidade e acolhimento. Eu me acolho, e à medida em que eu consigo me acolher, a minha consciência se expande para que eu possa acolher o outro. Então, essas são as propostas das ações da Seishoye, né, neste canal do YouTube e em todas as demais atividades, que cada um possa refletir sobre si mesmo. E eu gostaria de encerrar agora, fazendo a leitura daquele excerto que foi apresentado, né, a respeito da paz, né, da expansão da consciência. Então, palavras para manter inabalável fé, é a oração do dia 23 do livro Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. Graças à fé, não tenho inquietações, vivo em paz com a mente serena. Não sinto nenhum temor, pois dentro de mim existem amor infinito e inabalável fé. Paz, paz. Aqui agora, vivo em paz. A paz me preenche, estou em paz física e espiritualmente. Sendo um com Deus, desfruto infinita paz espiritual. Qualquer que seja a dificuldade, para o Filho de Deus sempre existe uma saída. Minha consciência expande-se infinitamente. Estou em sintonia com a vida infinita. Por isso, Deus me orienta em tudo que faço. Neste momento, transcendo meu pequeno eu fenomênico e encontro meu grandioso eu verdadeiro. Meu eu verdadeiro é sublime, pois é um com a vida infinita e a sabedoria infinita. E agora, com a mente serena,
Volto aos meus afazeres do mundo fenomênico, tendo comigo a luz da fé e da sabedoria que me orienta e me encoraja. Agradeço a Deus por me conceder sabedoria ilimitada e tornar inabalável a minha fé. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Professor, você sente que a comunicação com as famílias está difícil? Tem a sensação de que o que ensina não está conectado com as demandas do mundo atual? Você vê seus alunos, no futuro, atuando de maneira integral e autônoma na sociedade, realizando feitos em prol de um lugar mais harmonioso para se viver? Será mesmo que os jovens estão perdidos? A educação da vida enxerga além desse ser fenomênico que em nada parece se desenvolver em direção ao bem. Nós, os educadores da Seichonoye, propomos uma educação baseada no despertar dos talentos extraídos de dentro para fora, sendo que cada criança tem seu talento único, bastando que sejamos o leme desse pequeno barco em meio ao vasto oceano. Inicie 2024 da melhor maneira. Participe do 41º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, de 10 a 14 de janeiro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. 5 dias em que o tema Educação da Vida, Caminho para a Paz será estudado e vivido através de palestras, orações, oficinas e experiências transformadoras. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail educadores@sni.org.br. Nos acompanhe também em nossas redes sociais @educadores.sni e pelo site sni.org.br/educadores. Educação da Vida, Caminho para a Paz. Nos encontramos em janeiro. Até lá! Muito obrigado!